E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Mergulho profundo. É isso aí. Hoje a gente vai se aprofundar num tema que vocês sempre pedem. Mensagens e sinais do Espírito Santo. Interessante. Pois é. A gente se inspirou no vídeo super popular do YouTube que tenta desvendar como reconhecer quando o Espírito Santo está falando com a gente. E para desvendar esse mistério todo, a gente convidou um especialista em espiritualidade para nos guiar nessa jornada. Seja bem-vindo. Ah, que legal. Obrigada pelo convite. É sempre bom poder compartilhar o que a gente sabe, né? Com certeza. E eu tô super curiosa para saber a sua opinião sobre esse vídeo. O que te chamou mais atenção? Olha, o vídeo já começa com uma bomba, né? Uma verdade que a gente, como cristão, precisa ter bem clara. Você é filho de Deus. Verdade. Mas como ser filho de Deus se conecta com essa coisa de ouvir o Espírito Santo? O vídeo usa Romanos 8.14. Romanos 8.14. O versículo diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, a gente tem uma linha direta com Deus, uma orientação divina. Uau! É como ter um GPS espiritual? É tipo isso. Mas tem um porém. O vídeo deixa bem claro que a gente precisa ter humildade para ouvir essa voz. Humildade? Mas como assim? É que se a gente estiver cheio de orgulho, só pensando na nossa vontade, sabe? A gente meio que bloqueia os sinais. Entendi. É como tentar sintonizar uma rádio com interferência. Exatamente. A gente precisa silenciar o ruído para ouvir a mensagem. E falando em ruído, o vídeo também fala da importância de silenciar o barulho do mundo. Nossa, como se já não bastasse o nosso próprio ruído interno, né? Pois é. Mídia, redes sociais, correria do dia a dia, tudo isso atrapalha a gente de ouvir a voz de Deus. Verdade. E como a gente faz para filtrar tudo isso? O vídeo cita Provérbios 4.23, que fala sobre guardar o coração. Guardar o coração. Porque é de lá que vem a vida. Se a gente enche o nosso coração de coisas ruins, fica mais difícil ouvir a voz de Deus. E como a gente protege o coração? Me explica melhor. É como a gente já está falando, silenciando o barulho externo e cuidando dos nossos pensamentos e sentimentos. Mas e na prática? O que a gente pode fazer? Olha, o vídeo dá uma dica super importante. Usar a Bíblia como guia. A Bíblia? Mas muita gente acha ela complicada, difícil de entender. Sim, mas ela é um mapa pra gente, sabe? Um guia prático pra nossa vida. Um mapa? Gostei da analogia. E a gente precisa aprender a usar esse mapa pra encontrar o caminho. E como a gente sabe que está interpretando o mapa, quer dizer, a Bíblia, corretamente? Boa pergunta. É aí que entra o Espírito Santo. Lembra que a gente está falando de discernir as mensagens dele? Ah, sim, claro. O vídeo fala sobre a presença de Deus, sabe? A presença de Deus. Não é só ter o Espírito Santo dentro da gente, mas sentir e experimentar essa presença na nossa vida. Nossa, que profundo. É como se a gente tivesse um superpoder, mas não soubesse usar direito. E como a gente usa? Como a gente sente essa presença? O vídeo usa a história de Moisés, que queria ver a glória de Deus. É sobre buscar essa experiência, sabe? Sentir a presença de Deus de forma real. Nossa, isso deve ser incrível. Mas e se a gente confundir a presença de Deus com outras coisas? Por isso que é importante ter discernimento. Nem tudo que a gente sente vem de Deus. Nem todo sentimento bom é de Deus. Exatamente. Pensa nos israelitas no deserto. Eles queriam uma comida do Egito. Sentiam falta, sabe? Sim. Mas aquela comida era símbolo da escravidão deles. É verdade. Era um conforto que, no fundo, os prendia. Exato. A gente precisa tomar cuidado para não se apegar a coisas que parecem boas, mas nos afastam de Deus. E como a gente faz para não cair nessa armadilha? O vídeo fala da importância da fé sobre os sentimentos. Fé sobre os sentimentos, me explica melhor. É que os sentimentos enganam, né? Engana, é. Eles mudam o tempo todo. Verdade? Um dia a gente tá feliz, no outro tá triste. A gente precisa se firmar na fé, naquilo que a gente sabe que é verdade, independente dos nossos sentimentos. Faz sentido. Mas e quando a nossa fé tá fraquinha? Acontece, né? Principalmente quando as coisas estão difíceis. Mas o vídeo usa o exemplo de Jesus, que não pôde fazer milagres na cidade dele por causa da falta de fé das pessoas. Lembra? A fé é fundamental para receber as bênçãos de Deus. Então não adianta só Deus querer fazer, a gente também precisa acreditar, né? Exatamente. E como a gente fortalece a nossa fé. O vídeo lembra da importância da oração. A oração, mas às vezes parece que a gente está falando sozinho, né? Parece, mas não é. A oração é uma conexão direta com Deus. Uma linha direta. É como se a gente ligasse para Deus e falasse: "Oi, tudo bem? Preciso de ajuda aqui." Gostei da analogia. Mas e quando parece que Deus não responde? E aí que entra a persistência, sabe? Persistência. O vídeo usa a parábola da viúva que ficava pedindo justiça para o juiz. Ah, sim. Ela não desistiu. E Deus também quer que a gente seja persistente na oração. Então não é só pedir uma vez e pronto. Não,
É continuar buscando, batendo na porta até que ela se abra? Não entendi. É sobre ter fé de que Deus está ouvindo, mesmo que a gente não veja a resposta na hora. É isso aí. Nossa, quanta coisa importante a gente já aprendeu. Pois é. Mas a gente ainda tem muito para conversar. Verdade. Tem muita coisa legal para explorar nesse vídeo ainda. A gente vai se aprofundar ainda mais nesse tema. Que legal. Mal posso esperar para continuar essa conversa. Eu também. É sobre ter fé de que Deus está ouvindo, mesmo que a gente não veja a resposta na hora. E ter paciência, né? Com certeza. Paciência é fundamental. A gente quer tudo para ontem, né? Verdade. A gente esquece que Deus tem o tempo certo para cada coisa. Exatamente. E por falar em tempo, o vídeo fala sobre propósito. Propósito? Sobre descobrir o nosso propósito de vida. E tem uma frase no vídeo que é muito impactante. Você não está atrasado. Você não está atrasado. Que frase mais libertadora. Muita gente pensa, já sou muito velho para isso, ou perdi muito tempo, agora já era. Mas o vídeo mostra que nunca é tarde para encontrar o nosso propósito. É como se Deus tivesse um plano perfeito para cada um de nós. Exatamente. E esse plano se revela no tempo certo. O vídeo usa o exemplo de Abraão. Abraão, aquele que teve que sair da terra dele. Isso, ele já era bem velhinho quando Deus o chamou, sabe? Porque eu. Imagina só a coragem dele, deixar tudo pra trás e seguir a Deus sem saber direito pra onde estava indo. Fé. Total. E o vídeo fala também sobre as estações da vida. É como se cada fase tivesse um propósito específico. Então não adianta a gente querer pular etapas, né? Não adianta. Tudo tem seu tempo. Deus sabe o momento certo pra cada coisa. Vamos plantar uma semente, né? A gente não pode desenterrar ela todo dia pra ver se já cresceu. É a mais pura verdade. O vídeo usa o exemplo de Sansão, que recebeu uma força sobrenatural para lutar contra os filisteus. Sansão, aquele da história da Dalila. Ele mesmo, a história dele mostra que mesmo as pequenas coisas podem ter um grande impacto no plano de Deus. É como se cada ação, por menor que seja, tivesse um significado maior. Exatamente. E o vídeo cita também a história de Ana, que orou durante anos para ter um filho. Ana, a mãe de Samuel. É ela mesma. A história dela mostra a importância da persistência na oração. É verdade. Deus ouviu as orações dela e a abençoou com um filho que se tornou um grande profeta. E a gente pode aprender muito com a história dela. A gente precisa confiar que Deus está agindo, mesmo que a gente não veja resultados imediatos. Às vezes a gente fica tão ansioso que esquece que Deus está trabalhando nos bastidores, né? Mas ele nunca nos abandona. Como a gente sabe que Deus está agindo? Quais são os sinais? O vídeo fala sobre a importância de buscar o propósito por trás das dificuldades. Propósito por trás das dificuldades. Em vez de reclamar dos problemas, a gente pode se perguntar o que Deus quer me ensinar com isso. É como transformar o zevê da vida em limonada, né? É isso aí. Mas e quando a gente sente que errou feio? Que saiu completamente do caminho? Acontece, né? A gente é humano essa. Mas o vídeo nos lembra que Deus pode usar até os nossos erros para o bem. Sério? Ele usa a história de José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Nossa, que história triste. Mas Deus estava com José o tempo todo e usou essa situação para abençoá-lo e para salvar muitas vidas. Que incrível. Deus pode transformar qualquer situação, por pior que ela pareça. É como aquele ditado. Deus escreve certo por linhas tortas. Exatamente. E o vídeo nos desafia a pensar grande, sabe? A acreditar que Deus tem planos muito maiores para nós do que a gente imagina. Planos maiores? É como se a gente estivesse olhando para uma peça de um quebra-cabeça, mas Deus vê a imagem completa. Então a gente precisa confiar que Ele está construindo algo incrível, mesmo que a gente não consiga entender agora. É isso aí. E o vídeo usa a imagem da semente de mostarda. Semente de mostarda. Ela é pequenininha, mas tem o potencial de se transformar numa árvore enorme. Nossa, que legal. Deus vê esse potencial em cada um de nós. Não. A gente precisa acreditar nisso e deixar ele agir. Mas e quando tudo parece dar errado, quando a gente sente que está lutando contra o mundo inteiro? Nesses momentos que a gente precisa se agarrar na fé, sabe? Acreditar na palavra de Deus, mesmo quando a nossa lógica diz o contrário. Fé acima da razão. O vídeo usa o exemplo de Moisés, que teve que abrir o Mar Vermelho para salvar o povo de Israel. História. Parecia impossível, mas Deus fez o impossível acontecer. E a gente pode esperar milagres assim na nossa vida também. Claro. Mas o vídeo nos lembra que Deus às vezes trabalha de forma silenciosa, nos preparando para os desafios e para as vitórias que estão por vir. Então a gente precisa se preparar para receber esses milagres. É isso aí. É sobre fortalecer a nossa fé e confiar que Deus está no controle de tudo.
Mas e quando a gente sente que está sendo atacado, que tem forças malignas agindo contra a gente? O vídeo fala sobre a batalha espiritual, que é real e constante. Nossa, que medo! Como a gente se protege. O vídeo nos ensina a usar a armadura de Deus, escrita em Efésios 6. A armadura de Deus. São armas espirituais que nos protegem dos ataques do inimigo. Tipo um escudo. E a oração é a nossa arma mais poderosa. Verdade, a oração tem poder. Com certeza. Mas a gente precisa orar com fé, com persistência, acreditando que Deus vai nos responder no tempo certo. É como se a gente estivesse numa guerra e a oração fosse a nossa munição. Boa analogia! É isso aí. Nossa, que conversa profunda. Tô impressionado com a riqueza desse vídeo. Pois é, ele nos dá ferramentas poderosas para a gente lidar com os desafios da vida e para viver uma vida mais próxima de Deus. É sobre ter fé e confiar que Deus está no controle de tudo. E ter essa certeza de que Ele tá com a gente, né? Mesmo quando a gente se sente perdido, sabe? Com certeza. Mas aí que entra uma questão importante que o vídeo também aborda. Como saber se a voz que a gente está ouvindo é mesmo de Deus? Nossa, é verdade. Essa é uma dúvida que muita gente tem. A gente fica pensando, será que é Deus falando ou é só a minha cabeça? Aham. E o vídeo dá umas dicas para a gente saber diferenciar, né? Que dicas são essas? Me conta. Primeiro, a gente tem que lembrar que a voz de Deus nunca vai contradizer a Bíblia. Então, se a mensagem for contrária ao que está escrito na Bíblia, a gente já sabe que não é de Deus, certo? Isso. E tem outra dica também que é testar os espíritos. Testar os espíritos. Mas como assim? É prestar atenção nos frutos que a mensagem produz. Se ela gerar frutos bons, como amor, paz, alegria, paciência. Entendi. Esses são os frutos do espírito, né? Exatamente. Mas se a mensagem levar a coisas ruins, como medo, ansiedade, ódio... Aí a gente já sabe que não é coisa boa? A gente precisa ter discernimento para saber o que vem de Deus e o que não vem. Mas e se a gente não conseguir ouvir a voz de Deus? E se a gente ficar na dúvida? Olha, o vídeo nos lembra que Deus está sempre falando, mesmo quando a gente não consegue ouvir. É como se Ele estivesse mandando um sinal, mas a gente não está captando. Isso. Às vezes a gente está tão distraído com outras coisas que não consegue se conectar com Deus. É como tentar ouvir uma música com muito barulho em volta, né? Exatamente. A gente precisa silenciar o mundo exterior e também nosso mundo interior para conseguir ouvir a voz de Deus. E como a gente faz isso? Passando tempo com Ele, orando, lendo a Bíblia, meditando. É sobre ter um relacionamento com Deus, né? E não é só a gente que fala, a gente precisa aprender a ouvir também. E além da Bíblia e da oração, Deus pode falar com a gente de outras formas. Pode? O vídeo fala que Deus pode usar outras pessoas para falar com a gente. De um amigo, um familiar, um pastor. Isso. Às vezes a gente está precisando de um conselho, de uma palavra de conforto, e Deus usa alguém para nos dar essa mensagem. É como se Ele estivesse usando a voz de outras pessoas para falar com a gente. Exatamente. A gente precisa estar atento aos sinais, sabe? Deus pode usar qualquer coisa para se comunicar com a gente. Mas e quando a gente se afasta de Deus? Quando a gente erra e faz escolhas erradas? O vídeo tem uma mensagem muito bonita para quem está nessa situação. Uma mensagem? Você não está longe demais. Nossa, que lindo. É um convite para a gente voltar para Deus, sabe? Não importa o quanto a gente tenha se afastado, Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Deus é misericordioso, né? Ele nos perdoa e nos dá uma nova chance. Mas a gente precisa querer mudar, né? É verdade. Não adianta só pedir perdão. A gente precisa ter atitudes que mostrem que a gente realmente quer se aproximar de Deus. Exato. A gente precisa se arrepender dos nossos erros e se esforçar para não cometê-los de novo. Como a gente faz para mudar? Para ter força, para resistir às tentações. O vídeo nos lembra que a gente não está sozinho nessa luta. A gente tem Deus do nosso lado. E Ele nos dá o Espírito Santo para nos guiar e nos fortalecer. O Espírito Santo é o nosso ajudador, né? Ele nos dá sabedoria, discernimento, força. Tudo que a gente precisa para vencer os desafios da vida. Que bom saber que a gente não está sozinho. Deus está sempre com a gente. Nossa, que conversa incrível. Aprendi tanta coisa hoje. E você? Eu também. É sempre bom refletir sobre essas coisas e se conectar com a presença de Deus. É verdade. Espero que esse mergulho profundo tenha sido tão especial para vocês quanto foi pra gente. Que a gente possa colocar em prática tudo que aprendemos e viver uma vida mais próxima de Deus. Amém. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!